Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de conteúdo aqui pro canal. Vocês já sabem quem eu sou. Nada mais justo do que mostrar todo o equipamento que eu uso para fotografar. Então bora lá que eu vou mostrar tudo que eu tenho aqui dentro para vocês. Vou mostrar aqui para vocês as câmeras que eu estou utilizando e as lentes. Não vou entrar no assunto ainda de flash, porque flash vai depender muito da ocasião que eu estou fotografando. E fica isso para um próximo vídeo. Vamos lá. De lente, tá? Lente eu tenho, começando da maior para menor. Eu tenho uma EF 70-200 2.8 100S. Tenho uma 24-105 f4. Uma Viltrox 85-18 mount RF, uma 35mm art da Sigma, né, de abertura 1.4, e tenho também uma 50mm 1.8 RF, que é a mesma lente que está me filmando aí. De câmera, eu vou estar utilizando a Canon R6 Mark II e a Canon R8, que é a câmera que também está me filmando. Vou explicar um pouquinho para vocês onde eu uso cada equipamento, né, qual que é a utilização de cada um desses equipamentos. Vamos começar pelos equipamentos que eu utilizo em casamento, tá? Casamento, basicamente eu vou utilizar duas lentes. Vou utilizar a 35-1.4 da Sigma e a 85-1.8 da Viltrox. É o combo quase que de ouro aí pra gente fotografar casamento. Porém, eu também utilizo muito a 50mm, principalmente para foto de making off, decoração. Eu acho que ela tem um ângulo de visão bem bacana, tá? Lucas, mas então por que você tem a 70-200 e tem a 24-105? A 24-105 é a lente que eu menos vou utilizar para evento, porque ela é uma lente f4, ela é uma lente mais escura. Eu comprei essa lente aqui especificamente pensando no estúdio, né, esse daqui que vocês estão me vendo agora, em fotografar aqui dentro, porque aqui eu preciso de uma lente que seja versátil e eu não preciso de uma lente que seja clara, né? Não preciso de uma lente 1.4 aqui. Estúdio não faz sentido eu fotografar com uma 35, por exemplo, né? Eu geralmente preciso de uma lente mais fechada. Eu utilizava antes a 85. Porém, em situações como campanhas de moda, que é um nicho que eu atendo aqui no estúdio, eu preciso de uma lente que seja versátil, né? Onde eu precise ir do grande angular para o telefoto. Eu utilizo o grande angular na moda para dar aquele efeito de distorção de perspectiva, como vocês estão vendo nessas fotos aí. A 24-105 no estúdio ela me possibilita isso, eu ter desde o 24 até o 105. E aqui eu geralmente trabalho em f8, f10, dificilmente eu fotografo abaixo de 5.6 dentro do estúdio. A 70-200, qual que é o uso dela? Ela é uma lente grande, ela é uma lente bastante pesada, né? Então é uma lente que não dá para eu ficar fotografando o casamento inteiro com ela. Se eu colocar ela em conjunto com o adaptador na R6, por exemplo, fica um kit extremamente grande e pesado. O casamento, como a gente geralmente fotografa durante 10, 12 horas, não dá para eu ficar com o equipamento 100% do tempo. Lucas, mas você tem uma 70-200 e você não usa ela em casamento? Uso em algumas situações. A única situação que eu vou utilizar uma 70-200 dentro do casamento é quando o casamento ele é ao ar livre e num horário bom, né, para fotografar. Seja ali entre as 3 e 4h30, 5 horas da tarde, né? Se a cerimônia for começar 3h30, 4 horas, dá para utilizar ela. Se a cerimônia for começar 4h30, 5 horas, já não é uma lente que eu consigo utilizar. Por quê? Ela é uma lente 2.8, o que para mim já é algo um pouco mais escuro, porque eu gosto de trabalhar com aberturas bem grandes, né? Como 1.8 e 1.4. Com 2.8 eu acabo perdendo alguns pontos de luz. E eu sou uma pessoa que eu gosto de fotografar com uma velocidade bem alta, tá? Eu gosto de fotografar em 1/800, 1/1000, daí pra cima. A velocidade mais baixa que eu vou utilizar quando eu estou fotografando com luz natural é 400 ou 320. O que numa lente com uma lente 200mm, sem estabilizador de imagem, ela acaba sendo inviável, porque eu fotografar com 320, 400, eu não vou ter 100% daquela nitidez que eu gostaria. Por isso que com ela eu gosto de utilizar velocidades acima de 800. E para isso eu preciso ter mais luz. Por isso que eu só utilizo ela na cerimônia e em situações onde eu tenho muita luz disponível. Um caso curioso foi um casamento que eu fiz recentemente,
onde eu utilizei ela apenas nas entradas e depois eu tive que trocar para 85, porque foi uma cerimônia já no final do dia, onde a luz estava mais baixa e 2.8 acabava sendo escuro para aquela situação. Bom, falei dessas duas aqui, vamos falar delas então, da 85 e da 35. Vou deixar essa 85 por último, porque é uma lente diferente do que a gente vê por aí para o mount RF. Vamos vir para a 35 Art. Essa daqui é uma lente consagrada, é uma lente que todo mundo conhece. Quem nunca teve, tem às vezes o sonho de ter essa lente. E eu falo para vocês que com certeza é uma lente que vale muito a pena ter, pela qualidade ótica dela, pela imagem que ela entrega, o arquivo que ela entrega para você, tá? Essa é uma lente quase que coringa, né? Eu utilizo ela tanto nos vídeos quanto nas fotos. Meu trabalho ele é 100% híbrido, né? Eu faço tanto foto quanto vídeo. Então, eu preciso de uma lente coringa. Eu antes tinha a 35RF 1.8 da Canon. Eu acabei trocando por essa daqui. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? Não vou me estender aqui, porque senão vai ser um bate-papo muito longo. Mas é um comparativo interessante que eu quero estar trazendo para vocês o motivo de eu ter migrado de uma lente RF, né, uma 35-1.8 RF, onde eu não precisava de adaptador para utilizar na minha câmera, para uma lente com mount EF, um mount mais antigo. Mas essa lente aqui me entrega cores, me entrega uma precisão de foco que a RF 35-1.8 da Canon não me entregava. Eu tenho também a 50mm 1.8 da Canon. Essa é uma lente que eu subestimava muito ela, porque o que eu conhecia de 50mm 1.8 da Canon, eu tinha muito preconceito com a EF. Preconceito não, eu ainda tenho, ainda acho uma lente um tanto quanto ruim, tá? Não vou condenar essa lente, mas na minha opinião ela é uma lente de uma qualidade ótica ruim, tá? A construção dela não é tão ruim, mas o arquivo final, a entrega dela eu não gosto muito, né? E eu achava que essa lente aqui fosse ser a mesma coisa, porém me surpreendeu muito. Essa é uma lente que ela entrega uma nitidez muito boa em 1.8 de abertura, eu não preciso estar utilizando ela acima de 2.8, sendo que na EF 50mm 1.8 você precisa utilizar ela acima de 2, 2.8 para você ter uma nitidez jóia, né? Essa lente aqui ela já entrega uma nitidez muito boa, uma precisão, uma velocidade de foco muito boa, mesmo em 1.8, né? As lentes RF no geral, elas têm essa característica de entregar uma precisão de foco legal, de entregar uma velocidade de foco boa, né? Mesmo sendo uma lente de entrada. Por fim, aliás, é a mesma 50mm 1.8 que está me filmando, da linha RF. Por fim, eu tenho aqui a 85mm 1.8 da Viltrox com o mount RF. Poxa, mas o mount RF não é fechado? Sim, é um mount fechado. Porém, pelo que eu pesquisei, essa lente aqui ela foi produzida logo quando surgiu o mount RF, então eles tinham um estoque. Essa lente que eu comprei, ela faz 1 ano, pelo AliExpress, um estoque no Brasil, tá? Pelo que eu vi, foi um estoque que acabou muito rápido. Foi uma lente que eu paguei acho que R$2.000 nela. Ela tem cores fantásticas. Ela tem aqui o elemento frontal muito grande, né? Ela tem uma entrada de luz muito boa, eu gosto muito dessa lente. Ela tem uma velocidade e uma precisão de foco também impressionantes, por ser uma lente paralela, né? Uma lente antiga. Essa é a versão 1 e ainda assim ela entrega uma qualidade de cor, uma qualidade de imagem, uma resolução muito boa, tá? Falando aqui do rádio flash que eu estou utilizando. Esse é meu rádio flash principal, né? Normalmente eu utilizo somente um rádio flash. Esse é o Godox X3 Nano, né? Toda a linha de flashes que eu utilizo é Godox. No próximo vídeo eu vou apresentar todos os flashes para vocês e mostrar a situação em que eu utilizo cada um deles. Mas esse é um rádio muito bacana, ele tem uma tecnologia impressionante, uma facilidade no manuseio muito bacana. E por fim, vamos aí para a câmera, minha câmera principal hoje. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a R8 também, que está me filmando. Mas quando eu migrei de marca, né, antes eu utilizava a Fuji, e quando eu migrei para Canon, eu buscava uma câmera que fosse híbrida, que fosse full frame, né? Porque eu acredito que para fotografia de casamento você pode até iniciar com uma câmera cropada, mas você não pode continuar com uma câmera cropada, né? Eu falo que os únicos sensores cropados que têm uma qualidade de imagem bacana são os sensores da Fuji, né? Eu trabalhei já com Nikon Crop, já trabalhei com Canon Crop, e a Fuji
foi a única câmera cropada que entregou uma qualidade de imagem bacana, que chega perto dos sensores full frame. Mas depois eu vi a necessidade de estar utilizando câmeras full frame, câmeras que tivessem uma durabilidade maior, que tivessem um buffer maior, e foi nisso que eu caí na Canon R6 Mark II, né? Ela tem tanto uma foto quanto vídeo muito bons, né? É uma câmera já consagrada no mercado, não preciso tecer muitos elogios para ela, mas eu acabei pegando ela porque ela é uma câmera rápida, ela tem um foco extremamente preciso, mesmo em condições com uma luz difícil, condições que levam ao máximo a capacidade de foco da câmera, ela entrega uma qualidade muito boa, tá? Ela tem duplo slot de cartão, ela tem uma bateria que é muito durável. Além de tudo, ela é uma câmera parruda, tem estabilização no sensor, então para mim foi o combo completo, né? E hoje, a minha câmera de backup, ou a minha segunda câmera, aliás, eu não vou utilizar nem a palavra backup nem segunda câmera, porque em muitos trabalhos ela é minha câmera principal, é a Canon R8, tá? Por que eu escolhi ela como segunda câmera, né? Primeiro, uma R6 Mark II hoje, ela custa caro, ela está na faixa de 15 mil reais aqui no Brasil. Já a R8 é uma câmera que você acha na faixa de 8, 9 mil reais, né? Ela é quase metade do preço de uma R6 Mark II. Eu peguei a R6 Mark II e eu não conseguia comprar mais uma R6 Mark II para ter duas câmeras iguais. Esse seria o melhor dos cenários. Na Fuji, eu já tive duas X-T3 ao mesmo tempo. Então era maravilhoso. Você pega uma câmera, pega outra e a configuração é a mesma, os botões são os mesmos. Isso facilita muito na hora de fotografar. Então a R8, ela foi a minha escolha por ser uma câmera que ela tem o mesmo sensor da R6 Mark II, ela tem o mesmo processador da R6 Mark II, então ela me entrega uma qualidade de imagem final bem parecida, para não falar igual, à da R6 Mark II, tá? O vídeo dela também é excelente, vocês estão vendo aí esse vídeo, ele está sendo 100% gravado com ela faz o C-Log 3, né? Ela tem features de vídeo muito boas, ela tem uma qualidade de vídeo muito boa, assim como a R6 Mark II. O que ela deixa a desejar é o fato dela não ter 2 slots de cartão e ela não ter uma bateria tão durável, né? A bateria dela é um pouco mais fraca, vamos dizer assim, então ela dura menos. Acaba que eu tenho que usar mais baterias com ela em um casamento do que com a R6. Porém, num casamento, quando eu estou fotografando com uma câmera só, a R8 não é a minha câmera principal, ela é a R6 Mark II. Então, nos eventos, geralmente, vamos falar aí de casamento, né? Toda a cerimônia, todo o making-off, aliás, o making-off nem tanto, né? Mas a cerimônia eu sempre fotografo com 2 câmeras. O ensaio também com 2 câmeras. Aí a gente entra na parte da festa, onde o casal entra, brinda, geralmente tem uma dança, isso tudo eu fotografo com 2 câmeras. Porém, a hora que a festa está mais calma, que é mais balada, as fotos protocolares, eu geralmente fico com uma câmera só, por questão de peso, né? Já são 14 anos fotografando casamento, então a coluna já está pedindo um pouco de arrego, né? E por isso que a R8 acaba sendo uma câmera secundária falando de casamento. Eu acabo guardando ela e fico só com a R6, geralmente eu deixo uma grande angular ali, a 24-105 na bolsa, né? No pouch aqui, e fotografo de 35, às vezes de 50, para ter um pouco mais de fotos com luz ambiente, mas majoritariamente é a R6 Mark II que impera durante a festa. No estúdio, isso varia, tá? No estúdio eu utilizo tanto a R8 quanto a R6, né? Eu gosto muito de utilizar a R8 porque ela é uma câmera mais leve, ela é uma câmera mais compacta para fotografar no estúdio. E no estúdio eu não preciso necessariamente ter 2 slots de cartão, né? Eu utilizo cartões confiáveis, todo ano eu compro cartões novos. Depois eu vou mostrar os cartões que eu estou utilizando aqui, porque isso é um assunto que é pouco falado pelos fotógrafos profissionais, mas é de suma importância você ter cartões de memória que você confie, cartões de memória que você sabe que não vão dar problema. Então no estúdio eu acabo utilizando mais a R8, porque eu terminei o ensaio, eu já faço backup ali no meu HD na mesma hora, então isso acaba minimizando em muitos riscos de eu perder algum tipo de arquivo. Bom, isso foi um pouco aqui dos equipamentos que eu utilizo, tanto para fotografia de evento, quanto para fotografia de estúdio, tá? Deixa aí o que você achou desses equipamentos, o que você acrescentaria ou o que você tiraria dessa minha lista de equipamentos. Afinal, aqui é um espaço onde eu quero ouvir vocês também. Eu acredito que eu tenho um pouco de informações para passar para vocês nesses 14 anos de experiência na fotografia, mas toda sugestão, tudo aquilo que vocês puderem acrescentar é sempre bem-vindo. Valeu e até a próxima.